aquela que sabe está dentro de nós, floresce na mais profunda psique da alma, a antiga e vital mulher selvagem. Clarissa Pinkola Estes. Essa frase é do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro maravilhoso. Eu indico muito para todas as mulheres e homens também que quiserem aprofundar no arquétipo do feminino. E o que a gente vai falar hoje nesse vídeo é exatamente sobre isso, o arquétipo primordial do feminino, sagrado feminino. O que é o sagrado feminino, né? Eu até, inclusive, há um tempo atrás, eu mesma tinha uma resistência com esse termo, porque esse termo está sendo usado de formas que eu pessoalmente não concordo. E muitas pessoas falando sobre isso por aí, né? E muitas vezes de forma equivocada. O sagrado feminino, ele é o feminino arquetípico. Ele é o feminino primordial arquetípico. E quando a gente fala de feminino, a gente não tem como falar de feminino sem falar de masculino. Porque existe também o arquétipo primordial do masculino. E isso não tem nada a ver com gênero, né? Não tem a ver com homem e mulher. Tem a ver com energia, tem a ver com princípios. Na medicina tradicional chinesa, eles chamam de yin e yang, os princípios que existem em tudo no universo. Existe em tudo que existe. Existe dentro de nós, existe na natureza, existe dentro de cada animal, de cada ser. O princípio yin e o princípio yang. O princípio yin é um princípio primordial de introspecção, de acolhimento, de escuro, de tudo que é para dentro, de tudo que é suave. É a lua, é a noite, é o feminino. E o princípio yang é um princípio para fora, um princípio solar, um princípio de luz, de ação, de direcionamento, de assertividade, agressividade. É o princípio masculino. Mas volto a reforçar que isso não tem absolutamente nada a ver com gênero. São dois princípios primordiais que existem dentro de todos nós. Jung estudou muito isso, né? E ele observou esses princípios na nossa psique. E ele deu o nome de ânima e ânimos. Na época, era mais comum, né? Até por uma questão social, por uma questão de pressão social, muitas vezes, que a mulher tivesse a sua psique consciente mais feminina. E assim ela reprimia um lado masculino. E o homem, ao contrário, o homem teria a sua psique consciente mais masculina e assim ele reprime um lado feminino. E por isso o Jung deu o nome de ânimos para esse lado masculino reprimido da mulher e ânima para esse lado feminino reprimido no homem. Então, no caso desse olhar, né, da psique, Jung observou também dentro das questões dos gêneros, mas muito por causa do contexto social da época. Hoje, a gente já tem, né, nós junguianos, um olhar totalmente ressignificado sobre o conceito de ânima e de ânimos. Todos nós temos um lado feminino reprimido e um lado masculino reprimido. Assim como todos nós temos no consciente feminino e masculino também. É claro que a gente pode ter uma tendência, né, pegando essa ideia das energias yin e yang, a gente pode ter uma tendência mais yin ou uma tendência mais yang, consciente. E aí é interessante a gente observar qual a nossa tendência para observar qual a gente está reprimindo. Porque o importante é fluir com elas. Como a tradição chinesa fala, né, aquele símbolo do yin e yang que todo mundo conhece, ele representa exatamente essa fluidez. Muita besteira falam sobre esse símbolo na internet também, bem e mal, não tem nada de bem e mal. Exatamente essas energias primordiais, né, claro, escuro, seco, úmido, para dentro, para fora, são conceitos para entender uma totalidade. E na verdade, o que a tradição chinesa traz é que esse símbolo ele é uma totalidade, a gente separa só para entender. Então esses princípios eles não funcionam sozinhos, eles se alternam o tempo todo dentro da gente, e essa dança é que é importante.
Então, voltando para Jung, se a gente tem um consciente muito predominantemente yang ou masculino, a gente está reprimindo um outro lado e a gente não está dançando com essa energia. A gente precisa fluir também com o nosso feminino e vice-versa. Se a gente estiver muito feminino, a gente precisa fluir também com o nosso masculino. E isso vale para tudo na vida, né? Se você observa uma pessoa que é muito voltada só para o trabalho, uma pessoa muito assertiva, uma pessoa muito para fora, extrovertida, provavelmente ela está reprimindo o autoconhecimento, as emoções, a sensibilidade, o contato com a natureza, com a vida. E aí, voltando para o sagrado feminino, o sagrado feminino é exatamente essa atitude primordial do arquétipo do feminino primordial, essa atitude de voltar-se para dentro, de olhar para o autoconhecimento, olhar para si mesmo, de olhar mais para dentro do que para fora, de contato com a natureza, de se sentir parte do todo, de acolher, de integrar. Isso é o sagrado feminino. E muitas pessoas estão confundindo hoje em dia o sagrado feminino com empoderamento feminino. Empoderamento feminino é muito importante, claro, óbvio, principalmente na nossa sociedade patriarcal. Mas a gente tem que tomar cuidado para não se tornar yang demais. Através do empoderamento, poder. O que é poder? Poder é uma energia yang, e é óbvio que ela é tão importante quanto o acolhimento do yin. Mas, como a gente está falando, é importante a dança, é importante o fluir. Se você se torna só poder, se você se torna só Atena, que é o arquétipo da mulher que trabalha, que vai para fora, que vai para o mundo, que vai para a guerra, se você se torna só isso, você está negando todos os outros arquétipos do feminino que existem dentro de você. E, de novo, isso é independente de gênero, né? Se você se torna só essa pessoa que vai para fora, que vai para o mundo, que vai para a guerra, que vai para a luta, que vai para a briga, você está negando todos os outros arquétipos, toda outra energia que está dentro de você, toda a energia de acolher, de gestar no sentido de gestar a si mesmo, não necessariamente filhos, de gestar uma ideia, de criar, de gestar algo antes de colocar aquilo no mundo, de não ser impulsivo. Você está negando toda a intuição que é essencial para a nossa vida, o contato com o todo, se sentir parte do todo. Então, o sagrado feminino é muito importante hoje, principalmente porque a nossa sociedade é yang. A nossa sociedade valoriza a energia do masculino primordial, a energia de para fora, a energia de trabalhar, de ser produtivo, estar ligado no 220 o tempo todo, fazendo milhões de coisas. A nossa sociedade valoriza isso, e isso é uma energia masculina, no sentido primordial. E nega há muito tempo o olhar para dentro, o se acolher, o respeitar os seus ciclos internos, isso é muito importante. Respeitar os ciclos da natureza, da lua, os seus ciclos internos, respeitar que a gente muda, que a gente tem dias parados sim, a gente tem dias que a gente precisa descansar sim, e a gente precisa respeitar isso, a nossa sociedade não respeita. Então esse resgate da energia feminina primordial, ela é importante para todos nós, seja você mulher, seja você homem, seja você como quer que você se identifique, né, com o gênero, que existem várias formas de identificação de gênero, não importa. O que importa é que você saiba lidar com essas duas energias dentro de você, que você não fique unilateral, que você não fique polarizado, que você saiba fluir e saiba se respeitar. Então esse resgate do feminino, eu acho que o principal é a gente olhar para isso, para o autorrespeito e para o respeito ao outro, que é uma energia do feminino primordial. Se respeitar, respeitar os seus ciclos, respeitar o tempo do outro, respeitar os ciclos do outro. É isso. Aprofundaremos mais sobre esses temas em outros vídeos. Sigam o canal, se você gostou, curte aí e até a próxima.